Olá, internauta, olá, ouvinte da Sempre Editora, nas redes sociais de O Tempo e também da Rádio Super. Eu estou aqui ao lado de Fred Jota para fazermos mais uma análise deste futebol mineiro, que teve também rodada na Copa Libertadores no meio de semana e agora todos os passos para a semifinal. Beleza, Fred? Beleza. Boa tarde a todos. E hoje tem enquete, né, Cabito? Tem sim. Já convido vocês aí a interagirem pelos perfis do Cabido, Leandro Cabido, e meu, Frederico Jota, no Twitter, respondendo duas perguntas. O Cruzeiro joga hoje o melhor futebol do Brasil? E o Atlético? Quem é o culpado pelo futebol inconstante que o Atlético está demonstrando? A diretoria? São jogadores ou o técnico Leverkusen? Responda essas perguntas aí e mandem perguntas pra gente, nós vamos responder vocês ao vivo e falar um pouquinho, como o Cabido falou, rodada de Libertadores e semifinal do Mineiro aí no final de semana. Vamos dar uma pincelada primeiro nessa rodada de Libertadores, Fred, porque tivemos dois jogos importantíssimos no meio de semana. Primeiro com o Atlético, 3-2 sobre o Zamora, um jogo que deixou a turma daquele jeito, né? 40 mil pessoas de cabelo em pé no Mineirão. Um jogo eu comentei, um jogo que eu vi um desastre acontecendo no primeiro tempo, e aí a força de vontade e também um pouco da queda da qualidade da equipe do Zamora proporcionaram uma virada interessante para o Atlético nesta Libertadores, que o mantém vivo ainda com esperança de trabalhar nas oitavas de final, não é? Eu confesso que eu fiquei assustado, viu, Cabido? Se o Zamora fosse um pouquinho melhor, teria resolvido a parada no primeiro tempo. Né, fez 2-0, poderia ter feito mais, um primeiro tempo para esquecer, inclusive o próprio Leverkusen reconheceu isso. Sem dúvida. Que foi um primeiro tempo lamentável, não tinha como ele não citar isso, foi assustador o desempenho do Atlético no primeiro tempo. E quase que no segundo tempo, na saída do Vitor, né, quase que o Zamora ainda fez 3-0 no início do segundo tempo. Foi ali na base da boa vontade, da raça, o Atlético chegou a ter um volante em campo e esse volante era o Natan, ou seja, não tinha volante nenhum. Né? Então assim... Mas eu até entendo porque ele fez isso, né? Claro. Legal, a gente tinha que fazer isso mesmo, pelas circunstâncias. Né? Eu ia falar outra coisa, mas tá bom. Mas é assustador. E a gente adotou aqui no Super FC e também na rádio Super FM 91.7 o seguinte, não dá para falar que toda hora do jeito que a torcida gosta, que é galo, eu acredito. Gente, isso aí é melhor que seja uma vitória tranquila contra o Zamora. E, além disso tudo, né, não é toda vez que vai conseguir virar um jogo, não é toda vez que vai conseguir ter um adversário limitado pela frente. O Atlético perdeu a chance, inclusive, de resolver o saldo de gols. Era o jogo que o Atlético tinha mais oportunidade, em tese, de ampliar o saldo, porque pode ser que empate ali em pontos, pode ser que empate nos outros critérios, e isso complicaria a situação do Atlético um pouco mais para frente. Fiquei preocupado, fiquei assustado. Está claro ainda que não tem um time titular definido, o meio de campo ainda tem muita indefinição. Vai ter o Elias, com o Adilson, o Jair, o Zé Wellison, Jair e Zé Wellison que não podem jogar na semifinal do Mineiro. Para mim o Michael Bolt pegou a posição, ele é titular, ele tem que jogar. Mas o time ainda está dando muito espaço no meio de campo. É um time com as costas dos laterais, hein, Cabido? Pelo amor de Deus, estava uma festa. É engraçado porque quando a gente vai analisar o futebol do Atlético como um todo, você vai pegar, tenta entender o plano tático. Primeiro que, tecnicamente falando, a gente elogiou muito o Guga no início, né, do ano, né, e tal. Mas contra o Zamora, foi terrível, terrível. Tinha um ponta esquerda do Zamora, cara de 1,5 m, fez o que quis com ele. Nada contra quem é baixinho, tá? Mas é porque, o cara é lateral direito de um clube grande como o Atlético. E aí todo mundo pegando o pé do Patrick. Inclusive o rapaz lá tatuou, né, o ombro, o braço, né, com o Patrick, mas enfim, isso aí eu não entendo também, mas enfim, depois a gente pode conversar sobre isso. Mas o que é fundamental a gente falar é que com essa cobertura que não existiu no jogo do Zamora, deixou desguarnecida a defesa, e aí eu coloco na conta do Leverkusen, porque se você tem o Elias que sai demais, você tem que prender ou o lateral junto com o volante de ter mais pegada, que é o caso do Zé Wellison. Mas parece que a coisa estava tão intensa por aquele jogo, estava tão forte a questão de ter que vencer, ter que fazer o resultado, que todo mundo se esqueceu de marcar. E aí no primeiro tempo o que eu vi foram dois times do Atlético, um time que defendia com 3 ou 4 no máximo, e o resto todo mundo atacando de maneira desordenada.
E aí que o Samora conseguiu entender o jogo do Atlético. Chama o time do Atlético para o seu campo de defesa, atrai o Atlético propositalmente e tenta fazer a ligação direta para tentar encontrar os pontos. E deu certo em 4 ocasiões só no primeiro tempo. Podia ter ficado pior ainda. E aí é que é o grave. Gravíssimo, gravíssimo, preocupante. O Guga eu concordo que não foi bem, o Fábio Santos também não foi bem, apesar da eficiência dele, né? Gente, a gente bater o pênalti não é coisa tão simples assim não, viu? Com a pressão, foi uma matéria que a gente deu hoje no Super FC, nos jornais O Tempo e Super Notícia também no portal. O Fábio Santos nunca bateu um pênalti na tranquilidade, sabia dessa? Nunca. Sempre é quando o time empatando ou o time perdendo. Mérito para ele também, porque não é fácil, com toda a pressão, muito criticado, e realmente não faz uma boa temporada. O Leverkusen tem que resolver isso também. Ele tem que resolver a cobertura dos laterais. Em algum momento isso vai ter que ser solucionado. Porque, na minha opinião, é um efeito dominó, sabe, Cabida? A cobertura dos laterais que não funciona, aí mais um gol de cabeça com o Igor Rabelo na jogada, né? Esse tinha 1,1 m. É difícil, né? É difícil também defender o Igor Rabelo às vezes, viu? Né? Fica complicado. Ele foi até bem pelo chão em maior parte do jogo, mas na Libertadores... zagueiro, né? Quando falha, você vai ver. Pode falhar. Não tem jeito. Pode falhar. Já tinha falhado em Montevidéu. Enfim, tem muito acerto para fazer. E eu acho também que a bola chegar lá na frente, ela tem que chegar mais redonda. Então, o Casares fez um jogo de oscilação, tem reflexo no restante do time. Luan e o Michael Bolt até abriram um jogo, né? É o que o pessoal, mais uma daquelas palavrinhas, né? Amplitude. Agora dando amplitude. Então, eles deram amplitude para o time do Atlético, e o primeiro gol saiu assim. São jogadores que deram algo a mais ali, mas ainda acho que a bola chegou pouco no Ricardo Oliveira, acho que o Casares participou pouco. Enfim. Sem dúvida. Sem dúvida. Faltou cobertura. Então, sim, tem muita coisa, né? Faltou um monte de coisa, né? Faltou um monte de coisa. Inclusive de um time mais equilibrado, né? É o que a gente cobra do Atlético aqui, eu na rádio, quase todo dia, né? Equilíbrio. Não adianta você ter uma defesa sólida e um ataque que não marca gol. No caso do Atlético, mais especificamente, não adianta ter um ataque interessantíssimo, um ataque poderoso, você sofre gols toda a partida. O número de... Eu gosto dessa palavra também, viu, Fred Odds? Clean sheets que o Atlético tem na temporada é muito baixo. O Atlético sofre gols em jogos que não deveria sofrer. Contra o Samora não deveria ter sofrido gols e sofreu para variar. Então, é preocupante porque daqui a pouco, o que vai acontecer? O nível dos adversários aumentar, não vai ter, daqui a pouco a gente já falou do Campeonato Mineiro, mas não vai ter o Boa Esporte aqui, não vai ter o RT aqui, não vai ter o Tupinambás aqui. E o brasileiro daqui a... né? 3 semanas. 3 semanas começa o Campeonato Brasileiro. Tem o Cerro, quarta-feira agora, precisando ganhar. O Cerro, inclusive, pau a pau com o Cruzeiro em relação à melhor campanha da Libertadores até o momento. Então os caras vão querer ganhar sim, lógico, é jogo de Libertadores, mas ainda tem essa questão do Cerro querer ter a melhor campanha também da Copa Libertadores. Então a parada para o Atlético na próxima quarta-feira em Assunção, ela é pesadíssima. Mas antes, né, Fred, a gente tem o jogo contra o Boa no domingo. Exatamente. E antes da gente entrar, só o Bernardo Lacerda acabou de passar aqui o resultado de uma enquete que começou ontem no Twitter da Super Notícia FM. Quem é o culpado pelo fraco futebol apresentado pelo Galo? Levir, 40%, diretoria, 39%, empate técnico aí. Jogadores, 21%. Você concorda? Eu concordo que o Levir não está treinando bem o time e concordo também que a diretoria não dá opção para ele de jogo. Contra o Samora, a gente viu as alterações que ele fez. As opções do Atlético no meio-campo para tentar mudar um jogo são o Vinícius Góes, eu não sei porque que ele também está mudando o nome dele, enfim, Vinícius, e o Natan. E o Natan pouco, não é? E o Natan aqui, outra materinha nossa aqui do Super FC, ele jogou como primeiro volante, né? Ou único volante. Segundo ele treinou com o Mourinho, na época que ele chegou no Chelsea lá com 18 anos, atuando como primeiro volante. Atuando nos treinos, né? Porque o Natan, não dá pra gente falar que ele jogou pelo Chelsea, né? Que ele falou que como segundo volante, ele já tinha atuado com o Mourinho, consertando aqui. Como primeiro volante, nunca. E ele entrou num jogo decisivo da Libertadores, o pau quebrando, e ele entrou como primeiro volante. Assim, poderia ter dado muito errado. Eu entendo o que o Leverkusen fez, mas você concorda que poderia dar um bizil ali, um negócio... Não, e vou falar mais.
O posicionamento do Natan, ele era de primeiro volante, mas ele subia muito. Sim. Porque precisava subir. Então, na maioria desses momentos, o Atlético ficava desguarnecido porque, de fato, não tinha volantes. Mas eu entendo o que o Levi Coupe queria fazer naquele momento. Estava perdendo o jogo, estava 2-1 naquele momento. E aí ele queria, claro, dar o segundo gol saiu aos 26, mais ou menos. Então, ele queria dar um volume ali para tentar achar o gol como achou, né? O gol é uma bola trabalhada ali com o Ricardo Oliveira, que chama para dentro, chuta, a bola bate no Vinícius e ela entra. É uma jogada meio que individual que deu certo, porque os caras conseguiram finalmente entrar na área da equipe do Samora. Mas o que me preocupa mais agora é com relação a esse jogo contra o Boa, porque o Atlético tem uma situação que realmente me preocupa, que aí a gente vai entrar na enquete de novo, que é com relação a elenco. O que fazer para não desgastar o time a ponto de colocar o Mineiro em prioridade em razão da Libertadores? Eu também estou com esse pensamento. Gostou da pergunta, né? O que fazer, O que fazer? O que fazer? O leitor do Super Notícia, ele tem o que fazer, viu, ô Cabito? Tá aqui, ó. Poderá trocar ingressos, tem 4 postos, que são Shopping Oiapoque, no Tempo Betim, na loja do Super, na Babita Camargos, e na Vila Olímpica, até às 17 horas. Comprar o jornal Super Notícia de hoje, mais R$5, e pode trocar. Tá aqui o jornal de hoje, a materinha. O torcedor pode fazer isso, para ir lá apoiar no Mineirão. Agora, o que o Levi Coupe vai fazer, meu amigo? É uma dificuldade. É difícil, porque, por exemplo, o Atlético não pode ser eliminado pelo Boa. Concorda? Olha que há derrotas que vêm para o bem, hein? Mas enfim. Poder não pode. Não pode. Não pode. Joga pelo empate, joga em casa, vai ter grande apoio da torcida, mas vai desgastar os jogadores para viagem segunda-feira para o Paraguai. Segunda noite a viagem. Vai colocar o Luan, por exemplo, um jogador que tem sido fundamental em alguns momentos. Inclusive a Conmebol elegeu o Michael Bolt como o melhor jogador. Para mim foi o Luan, tá? Eu também achei, Luan. Eu concordo que foi o Luan. Ele pode mexer ali na dupla de volantes, que a gente já sabe, não vai ter nem o Jair, nem o Zé Welles. Inclusive a gente tem uma... Que foi expulso de maneira bizarra lá, né? Varginha também. O Paulo Nascimento está aqui no nosso Facebook. Se você quiser participar também, internauta, é só mandar a pergunta pra gente. Ele fala que o Jair é fraco. E é fraco mesmo, eu concordo. Jair é um reserva. Um reserva para entrar em alguns momentos. Ele até deixou alguma boa impressão, na minha opinião, em alguns momentos do esporte no ano passado. Mas até agora, exceto pelo golaço que fez contra o RT, no Campeonato Mineiro, ainda falta um pouco mais. Ele é até um jogador classudo, né? Joga com a cabeça e tal. Ele tem uma certa habilidade, mas ele precisa de mostrar um pouco mais. Precisa ter confiança nele, muito estabanado em alguns momentos, né? E aí tem a questão do Zé Wellison também realmente ser estabanado, né? De ser um cara que... É impressionante quando a gente imagina o Zé Wellison sendo contratado pelo Atlético. Por que eu estou falando isso? Porque ele estava lá no Vitória, aquela coisa toda, manteve uma boa impressão ano passado, em alguns momentos importantes ali do Atlético, mas nessa temporada o cara simplesmente não está rendendo o que se esperava dele. E aí, gente, eu já não espero muita coisa. Ele não está rendendo isso, é de se preocupar. O ano de 2019 dele não está legal, não. Eu acho que ele foi bem em 2018, foi uma das contratações do meio do ano que podemos dizer que a diretoria acertou, porque ele segurou a onda ali em vários momentos. Agora, ele foi expulso em 2 momentos que eu fico pensando assim, vai vir o Campeonato Brasileiro, vão vir jogos mais pesados da Libertadores. Ele foi expulso aqui no Independência, na fase preliminar, em lance semelhante, né? Foi pelo chão, não mesma foi? Coisa. Mas assim, um lance no meio do campo, não precisa de entrar com aquela volúpia toda, sabe? É um jogador importante que você não pode perder. E aí no jogo contra o Boa, ok, é uma semifinal de Campeonato Mineiro, né? A pressão é menor, a pressão vai ter se o Atlético for eliminado pelo Boa, que eu acho que não vai acontecer. E aí o que acontece? Ele faz uma falta daquela. Num jogo tão importante ele me faz aquilo. Sabe, vão dosar um pouquinho. Vão dosar um pouquinho. O Remeus Júnior no Twitter, inclusive se você quiser seguir a gente, internauta, @Leandro Cabido. E @Frederico J. Frederico J.
Ele fala assim, o Ziza Sete Câmara, cara, ele tá fazendo essa alusão lá atrás ao presidente Ziza Valadares, é o único culpado pelos vexames do Atlético. Ou a torcida do Galo derruba o presidente, ou o presidente vai derrubar o Galo. Depois não adianta chorar o leite derramado. E no Twitter dele, inclusive no nome, tá lá as hashtags fora Levi, fora Sete Câmara. Assim, é complicado a gente discutir a relação do presidente, de fato, porque a gente analisa o futebol que está sendo jogado, né? O que a gente consegue analisar o presidente é qual time que ele está proporcionando para a sua comissão técnica, como ele está conseguindo sanar as dívidas do clube, etc. Eu não sei exatamente qual é a minha opinião sobre o trabalho até agora do Sérgio Sete Câmara. Eu falo muito isso em razão do que a gente viu no Flamengo com o Bandeira de Melo. Por quê? Porque não ganhou nada. Mas ele deixou o Flamengo numa situação louvável de investimento, tanto que o Flamengo tem um timaço, perdeu o Peñarol, né, diga-se de passagem, mas é um timaço que pode render alguma coisa ainda para o seu torcedor. Então, eu vou só conseguir falar exatamente o que o Sérgio Sete Câmara é capaz, foi capaz como o presidente do Atlético, lá na frente, quando ele sair. Lembrando que é louvável esse foco em sanar as dívidas. Porque uma hora, gente, muita gente acha que dinheiro do futebol não vale nada, né? Contrata um cara lá, paga 1 milhão de salário para ele, e pega emprestado, depois paga. Gente, isso acabou. Isso acabou. A FIFA já pune. A FIFA é porque ela não fez ainda, porque chegou no futebol brasileiro. Mas lá no Oriente Médio e tudo, já está rebaixando o time que está com dívida aí. Exatamente. Quem está com a corda no pescoço, não está pagando o jogador, não está pagando as contratações, está rebaixando, está perdendo ponto em campeonato. Então, nesse sentido, o Sérgio Sete Câmara está certo. Ele tem que sanear. A torcida vai entender. O Atlético, na minha opinião, ele não concorre ao título do Campeonato Brasileiro, por exemplo. E também não é candidato ao título da Libertadores. Mas aí o torcedor também concorda com isso, não é possível? Bom, espero que concorda. Gente, tem que ter uma análise crítica em relação a isso. Então pode ser um momento de transição. Pode ser que daqui a algum tempo a gente esteja aqui na live, vamos dizer daqui a 2 anos. Pô, você lembra daquela live que a gente fez? Pois é. O Sérgio Sete Câmara saneou o Atlético, estão vindo boas contratações, o time vai disputar o Brasileirão lá no alto e tudo. A realidade, nesse momento, não é. O que é preciso pensar é o seguinte, eu acho que a base poderia colocar mais jogadores para dar uma oxigenada nessa equipe, e quando for fazer uma contratação, ela tem que ser certeira. O Michael Bolt, por exemplo, foi uma boa aposta. Sim. Essa foi interessante. Outras a gente ainda vai descobrir se é. Do Natan, por exemplo, inclusive eu tenho aqui um comentário do Eduardo Freitas. Ele fala o seguinte: os volantes do Atlético não estão entregando nada para o time, tanto que até o Natan está virando opção para esse setor. Que é verdade. O Natan, gente, o Natan não foi contratado para ser volante, ele foi contratado como meio-campista, organizador de jogo. É isso. E aí, dentro do elenco, o Levi já tem que pensar algumas situações para ver se consegue resolver essa situação do time. Mas, só lembrando, Atlético e Boa, domingo, 4 horas da tarde, nosso show de esporte da Super na rádio Super 91.7 FM, começando às 3, e eu estarei nessa ao lado de Hércules Santos, Roberto Abras, Lohana Lima e também João Vitor Cirilo. Galo favorito. Fred vai estar folgando. Vou estar nada, estarei aqui comandando os jornais O Tempo, Super Notícia e o portal Super FC. Vou estar na redação aqui segurando a bronca. Alguém tem que trabalhar. Exatamente. E, repito, o Atlético é favorito, mas vai jogar contra um time, assim como o Zamora era, um time que é totalmente um franco atirador. Se o Boa perder, ok. Se o Boa empatar, ok. Se o Boa ganhar, vai fazer um grande feito. E aí, vou te falar que a coisa vai ficar feia. A coisa vai ficar feia. O Mineiro não vale nada, desde que você não seja eliminado na semifinal pelo Boa. Mas eu já falei sobre isso. Há males que vem para o bem. Só para a gente fazer um adendo aqui, a Copa América anunciou, o comitê organizador da Copa América anunciou agora à tarde o novo mascote da competição, né? Que é uma capivara. Eu não achei muito legal, não, pode falar. Não achei. A capivara achei legal, mas o desenho eu achei... Tá meio gordinho, né? Dentro assim, meio Mônica, né? Não sei, ficou meio estranho. Tá bom. Tá aqui depois, se vocês tiverem curiosidade, depois vocês procurem aí. Acabou de sair, então a gente não teve tempo de colocar na nossa live, mas é bonitinho, é uma capivarinha gordinha dentuça.
Mas enfim, amanhã, 7 horas da noite, Cruzeiro e América se enfrentam pela outra semifinal do Campeonato Mineiro. Cruzeiro já havia vencido por 3-2, então a América precisa ganhar por uma diferença de 2 gols. Só que antes vamos para Guayaquil, né, Fred? Para falar um pouco mais desse jogo do Cruzeiro diante do Emelec, que diz muito sobre como esse time é comandado pelo Mano Menezes, né? E aí há realmente uma disparidade em relação ao Atlético. Eu não vou ficar em cima do muro, não. O Cruzeiro hoje, se não for o melhor, o time que não... É a nossa enquete, inclusive, né? Exatamente. Se não for o melhor time que atua no futebol brasileiro hoje, é um dos, para mim, é o melhor. É o que está entregando o melhor, é o que taticamente está se encontrando mais. É os seus rivais, o Palmeiras, o Flamengo e o Grêmio. O Grêmio nem se fala, inclusive, né? Se perdeu completamente, mas enfim... É um time que vai lá, no El Palácio, ganha do Huracan. É um time que teve até uma dificuldade contra o Lara, mas controlou o jogo o tempo todo, venceu também. E foi até Guayaquil e venceu a equipe da Emelec por 1-0. E aí é que eu te pergunto, né, Fred? Dá pra gente acreditar em alguma situação mais interessante do Cruzeiro ainda nessa temporada? Eu acredito que sim. Inclusive, sobre a enquete que você falou, a gente fez no Twitter, o Cruzeiro joga o melhor futebol do Brasil nesse momento? 56% responderam que sim. Melhor futebol do Brasil. E a gente colocou aqui o seguinte, ó. O melhor elenco do Brasil está na toca? Também é uma questão, né? Tem o melhor futebol, o melhor elenco? Na minha opinião, concordo com você. Jogou com a cara do Mano Menezes lá em Guayaquil, né? Sem dúvida. Fez o golzinho, segurou, administrou, laterais bem postados. A zaga é um time que não sofre, né, daquele jeito. É um jogo lento, eu repito sempre isso aqui, nem sempre o torcedor gosta. Porque o que pode acontecer? O cara acerta um chute no meio da rua lá, gol, empata 1-1. É o risco. É o risco. Quando foi, o Fábio segurou a onda, fez aquele gol, aliás, né, como está jogando bola o Rodriguinho, né? Na minha opinião, o melhor jogador, Nossa Senhora, né, da temporada até agora. O que acontece? Controlou, é um time cascudíssimo, segurou a onda. O grupo do Cruzeiro é um grupo tranquilo. Os 2 piores jogos fora de casa, o Cruzeiro venceu os 2. Eu tenho uma dúvida com relação a isso, porque o Cruzeiro está fazendo esse grupo tranquilo também, né? Claro, mas é um grupo tranquilo. O Huracan não é o time da Argentina que vai ter aquela pressão gigantesca. Não é bom que nem o River. Vamos falar o português, claro, aqui. Tem um time, também não é o Racing, não é o São Lourenço, não é o Independiente, times que se você fala isso lá... São complicados, eu falei dos outros grandes, né? Não, mas se você fala isso lá no Huracan que o São Lourenço é grande, amigo, os caras vão atrás de você. Eu sei disso, estou falando aqui tranquilinho, aqui, sentadinho. No ar-condicionado, né, do estúdio? Turma do ar-condicionado. Turma do ar-condicionado. Mas o Huracan, ele não é um time que ia pressionar, que ia ser aquele jogo e tal. O Deportivo Lara é um time limitadíssimo. Sem dúvida. O jogo complicado para mim, nessa primeira fase, era exatamente o de Guayaquil. E o Cruzeiro ganhou o jogo. Então a tendência, inclusive, é que o Cruzeiro pode fazer até 100% de aproveitamento. A tendência, o que vai gerar vantagens até a semifinal. Lembrando que a final é jogo único, por isso que não vai ter essa vantagem de jogar em casa. Então, o que eu acho? Além de você ter um elenco qualificado em relação ao ano passado, você tem um técnico que vai caminhar para o 3ª temporada seguida. Claro que as coisas vão funcionar. Você tem uma base do elenco, né? Dá para a gente pensar algumas coisas, algumas falhas? Eu acho que tem algumas deficiências. A chegada dos volantes, por exemplo. Sobrou uma bola para o Romero lá no primeiro tempo, lá, que se ele é um volante que tem mais capacidade de definição ou de entrar na área, talvez o Cruzeiro teria ganhado demais. Então nem ele, nem o Henrique tem essa capacidade. Aquele volante que chega dentro da área, que conclui bem, apesar de ser o Henrique, que deu a casquinha na cabeça para a bola chegar no pé do Rodriguinho. Acho que é uma coisa que falta. Não são maus volantes, muito pelo contrário. Claro que não. Mas aquela chegada ali pode ser um elemento surpresa? Pode. E em alguns momentos, o Dedé e o Léo, quando eles saem um pouquinho da área, às vezes eles são estabanados. São umas faltas um pouco desnecessárias. Acho que eles podem segurar a onda um pouquinho. Quando eles saem da área, lá dentro é outra história. Então, assim, são coisas muito pequenas que são ajustes, e ajustes que o Mano pode fazer com um elenco que ele é muito bom. É o melhor do Brasil? Não sei te falar ainda. É o que está sendo mais eficiente? Sim, é o que está sendo mais eficiente. Colocou o Dodô, colocou o Egídio depois.
Sinceramente, os dois podem ser titulares aí em vários times do Brasil. Boa parte dos times, né? Vamos falar real. Orejuela e Edilson. Mesma coisa. Você tem opção ali, tem o Lucas Silva. Dependendo do jogo, você pode colocar o Cabral. E chegou o Pedro Rocha. O Pedro Rocha, se for o Pedro Rocha de 2016, meu amigo, o negócio vai ficar complicado. Eu acho, inclusive, que apesar da ótima temporada, não de cara, mas com o passar do tempo, o Marquinhos Gabriel vai perder seu espaço. Pois é, eu estou até com uma observação aqui do William Pinho no Facebook, falando que o Cruzeiro está caminhando para montar um time campeão da Libertadores, mas vamos com calma, porque não pode entrar no oba-oba da imprensa. Eu gosto desse tipo de participação porque eu fico um pouco curioso também. Quando a gente não elogia... Tá ruim? Tá ruim, né? Mas não é uma crítica a você não, William. Eu também concordo com você. Eu acho que o que a gente faz aqui é colocar o que a gente tá vendo. E hoje, gente, eu já vi jogo demais esse ano. Sim, é River Plate, é Boca Juniors. E eu não vejo só Libertadores não, tá? Eu também vejo Superliga Argentina, vejo também um campeonato colombiano de vez em quando, campeonato chileno. Eu vou falar aqui o negócio, depois o pessoal pode até me cobrar isso depois, mas hoje, na minha opinião, o Cruzeiro não joga no melhor futebol do Brasil, não. É o time mais seguro da América do Sul. O River não está com este nível de presença, que é o atual campeão da Libertadores. Não vou falar do Boca, porque o Boca tomou uma tamancada agora de 3-0 do Atlético Paranaense. Inclusive, é curioso porque o Boca mudou 9 jogadores da equipe titular em relação ao time que jogou em Madrid na final contra o River. O São Lourenço tem uma equipe qualificada, mas para mim ainda não me inspira confiança. Você tem o Cerro Porteño, mas o Cerro Porteño tem sempre aquela dúvida em relação ao seu time do Paraguai, que tem um nível técnico um pouco mais baixo na sua liga. Então, hoje, para mim, o Cruzeiro é o time que melhor joga no futebol. Gente, entenda isso. Melhor não quer dizer que joga mais bonito, não, tá? É o melhor, é o que entrega. Você sabe que o time vai te entregar isso, e hoje o Cruzeiro faz isso. O Cruzeiro, ele te entrega uma situação em que você tem confiança de acreditar que esse time é capaz de vencer os jogos mais complicados que existem. O Flamengo, por exemplo, perdeu para o Peñarol, o Grêmio perdeu para o Católica ontem, o Palmeiras perdeu para o São Lourenço. Então, dá para, né? E eu acho outra coisa. Quando a gente fala de eficiência, números da matéria do Josias Pereira, está aqui. Aliás, ele traz aqui as opções, a gente está falando de elenco, material de hoje aqui no jornais Super Notícia e o Tempo e também no portal Super FC. As opções aqui nós já falamos, né? Sim. Mas números, curiosidades, números do Footstats. O Cruzeiro faz um gol a cada 6,2 finalizações realizadas. Só o Grêmio que tem uma marca melhor, apesar dos resultados ruins do Grêmio. E são 13,5 finalizações por jogo, que é uma marca interessante. Pô, você finaliza 13 vezes, em média. Aí o pessoal vai perguntar assim, mas é o time do Mano Menezes que você está falando, né? É o time do Mano Menezes. Fez só 4 gols na Libertadores, mas tem 9 pontos. Isso aí, você trocaria a grande quantidade de gols pela liderança? É o equilíbrio. É um time que segura a onda. Quantos gols o Cruzeiro tomou na Libertadores? Nenhum. Então, é isso que, às vezes, quando o torcedor dá aquela cornetada, ano passado, durante a campanha da Copa do Brasil do Cruzeiro, cornetou à vontade, né? Assim, e realmente correu risco, e acho que tinha que cornetar mesmo. Né? Acho que o Cruzeiro passou por vários riscos, na minha opinião, completamente desnecessários. Alguns jogos com o Atlético Paranaense, com o Santos, não precisava de passar alguns perrengues como passou. Só que, vou repetir, o elenco desse ano é melhor. É um elenco mais equilibrado, tem mais opções. Talvez nesse ano, vamos supor que o Cruzeiro avance na Libertadores, é a tendência, né? Que avance na Libertadores, avance na Copa do Brasil quando entrar na competição. O Cruzeiro também pode pensar em uma campanha melhor no Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse pode ser o grande diferencial. E na verdade, eu acredito que o Cruzeiro esteja fazendo isso. O modelo Palmeiras ano passado se viu muito de exemplo. Às vezes precisa de um fazer para você pegar o jeito da coisa, né? O que acontece é o seguinte, o Cruzeiro hoje tem, não vou falar 2 times, porque isso é teorias, né? Mas o Cruzeiro tem hoje capacidade de rodar esse elenco sem sofrer. O Cruzeiro perde um lateral, gente. O Cruzeiro poupou o Egídio no jogo de Copa Libertadores. Poderia ter poupado o Henrique, poderia ter poupado o Lucas Romero, poderia ter poupado o Marquinhos Gabriel, poderia ter poupado... É claro que tem alguns jogadores que eles são mais centrais, mas, por exemplo, no caso do Rodriguinho, foi poupado contra o América semana passada. E isso acontece, o Cruzeiro vai fazer isso.
O Cruzeiro, gente, dificilmente o Cruzeiro vai entrar com aqueles 11 titulares que consideramos, esse é o time titular do Cruzeiro. Por quê? Porque ele não precisa de fazer isso. Ele hoje está numa posição em que ele tem total autoridade de mexer no time sem sofrer. E aí é o que a gente fala. E aí, comparando também com o rival, é essa questão de profundidade de elenco. O Cruzeiro tem um elenco profundo e o Atlético tem um elenco raso. E isso pode se refletir numa eventual final do Mineiro, né? Essa diferença ela pode se refletir. Em relação ao Cruzeiro e América, o América vai ter que fazer uma coisa que ele não faz há muito tempo: vencer um clássico. Nós conversamos aqui na live da semana passada. Se o América faz um bom resultado no Independência, 2-0, por exemplo. Como em 2016? Como em 2016, e de lá para cá... Nada. Dá para vencer? Dá para eliminar o Cruzeiro? Na minha opinião, daria. 2-0 no Independência, é um tipo de jogo diferente, o Cruzeiro tem que correr atrás. Não estou falando que o América seria favorito, mas teria mais possibilidade. Com 3-2, a coisa complicou para o América, na minha opinião. O América vai ter que fazer muito mais do que fez, talvez muito mais do que é capaz de fazer, inclusive. O América cometeu erros grosseiros na Independência, erros grosseiros. O Zé Ricardo, né, que tão elogiado, e acho que ele fez uma boa partida, apesar de tudo, uma vacilada ali no segundo gol. Acho que aquele segundo gol jogou o América lá para baixo. O América tomou um terceiro gol que parecia um lance de um treino. Um lançamento lá do Dedé, lá na ponta, o Marquinhos Gabriel saiu atrás da defesa, pegou a bola, o Fred sozinho. O Fred não é um jogador de velocidade para ganhar na frente da defesa. A bola veio no pé dele. Então, assim, o América mostrou uma inconsistência defensiva que eu fiquei assustado. Lembrando que o foco, na minha opinião, tem que ser a Série B. Eu fico assustado, não de perder para o Cruzeiro por 3-2, eu fico assustado de ver falhas defensivas que podem comprometer a campanha da América na Série B. Porque, vamos ser sinceros, o Cruzeiro é favorito, já era antes, e para o jogo de amanhã é muito mais. O Cruzeiro pode administrar uma vantagem. Seria trágico. Seria uma coisa surpreendente. Muito. E para falar rasgado também em relação à América, para mim o Givanildo é um baita de um treinador, etc, mas a gente sabe que o elenco do América ainda carece de opções, tanto no ataque quanto na defesa. É um time muito inconsistente e cá entre nós, encontrou os 2 gols contra o Cruzeiro, né? Jogadas alçadas na área, gols que o Cruzeiro não costuma levar, e acabou fazendo o gol, fazendo os 2 gols que ainda colocam alguma possibilidade para o América, mas sinceramente eu não acredito. O Cruzeiro é amplamente favorito, inclusive para vencer o jogo. Mesmo que o Cruzeiro deve poupar alguém, é amplamente favorito para vencer a partida. E o Cruzeiro talvez nem se esforce tanto em função do jogo contra o Huracan no meio de semana. Ainda tem isso, o Cruzeiro ainda tem que pensar no jogo do meio de semana. Para o América, era o jogo do Independência. Não aconteceu no Independência, dificilmente vai acontecer no Mineirão amanhã, jogo que começa a partir das 7 horas da noite. Lembrando que aquele negócio, né? Tabu não entra em campo, número não entra em campo, mas aqui um levantamento do Bernardo Lacerda que a gente publicou hoje no Super FC. O América não consegue uma vitória sobre o Cruzeiro há mais de 2 anos. A última foi a de 2016. E a última vitória do Coelho contra o Cruzeiro no Mineirão foi há 17 anos, foi em 2002. É muito tempo, gente. É muito tempo. E eu acho que isso, em alguns momentos, faz diferença, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Qualquer time que vier jogar no Mineirão é difícil bater o Cruzeiro. Ok. A gente falando de uma rivalidade, de uma coisa histórica local, 17 anos que o América não vence é um tempo assustador. É assustador. E pela diferença de gols, então, né, a gente vai voltar lá atrás, né? Tem um levantamento que a gente também publicou aqui. A última vitória com diferença de 2 gols foi em 93 no Mineirão, quando o América fez 3-1 no Cruzeiro. 93 eu tinha, não vou falar a minha idade aqui, mas 93 eu não tinha nem formado em jornalismo. Pronto, ajudou? Não, mas em 2002 eu não tinha nem começado a fazer jornalismo. Mas enfim, em 93 foi o ano que o América foi campeão. Exatamente. Exatamente. Então, assim, Hamilton na defesa. Isso não entra em campo? Não entra. Mas é um fator que, assim, o que o América precisa fazer? O América tem que subir um degrau para começar a competir nesses jogos de uma maneira mais taco a taco.
Sem dúvida nenhuma. O Tadeu Magalhães, aliás, o Tandy Magalhães, lá de Caraí, em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, tá mandando um abraço pra gente aqui, Fred, e fala que o elenco do Cruzeiro é muito bom e deve ganhar pelo menos um grande torneio esse ano. Daqueles 3 que a gente já sabe, né? Copa do Brasil, Libertadores ou Brasileiro. É candidato, na minha opinião, aos 3. A gente vai saber o que vai acontecer. Não vai ganhar, aí, né? É difícil ganhar, né? Difícil demais. Tanto que ninguém conseguiu isso ainda. Muito difícil. Mas não é impossível. Vai depender da administração do elenco. Muita coisa pode acontecer, né? Existe a janela europeia no meio disso daí. Pode alterar o elenco. E aí o Cruzeiro ele é esperto porque ele contrata os caras já prevendo talvez possíveis saídas. Exatamente. Então como vai ser feito? A gente vai saber só depois se perder algum jogador. Avançando, vai ter calendário encavalando. Porque a Copa América vai dar aquela prensada nos campeonatos. O Campeonato Brasileiro mesmo começa dia 27, tanto para Cruzeiro quanto para Atlético. Já tem jogo na quarta-feira, feriado, 1º de maio, os dois entram em campo de novo. Então, não tem tempo para você vacilar. Se você vacilar muito e tal, não dá para você recuperar. A gente vai saber do Cruzeiro mais para frente. Na minha opinião, é candidato aos 3. Pode ser que tenha que escolher, em algum momento da temporada, alguma competição. Né? O ano passado, inclusive, foi muito chato ver o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, né? Mas foi uma opção óbvia. Mas beleza. Mas foi chato ver. Foi chato demais. Nossa Senhora. Fazer 38 jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Muito chato. Falando, vai, gente, não ia. Não ia em momento nenhum, inclusive. Fred, já está caminhando aqui para o nosso final. Só registrar aqui um abraço para o Danilo Adriano, que também participa com a gente, a Rosa, através do Facebook, também participando com a gente, o Paulo Nascimento, o João Gabriel também conversando com a gente, o Fábio Augusto. Na próxima vez a gente vai responder mais perguntas, tá? Então, semana que vem, 2h30, sexta-feira? Sexta-feira, vamos falar também de Libertadores. Mas vamos falar menos, porque o foco vai ficar realmente para a grande decisão. Que terá grande cobertura. Rádio Super FM 91.7, Jornais do Tempo Super Notícia e Portal Super FC. Veículo não falta para acompanhar essa cobertura. Pode escolher aí em qualquer momento. E aqui também na nossa live, que é mais um produto da Sempre Editora para os torcedores do futebol mineiro. Então é isso, meus caros. Não se esqueçam, Rádio Super amanhã a partir das 6 horas, América e Cruzeiro, Cruzeiro América no Mineirão, e a partir das 3 horas, Atlético e Boa, Boa e Atlético no domingo, semifinais do Campeonato Mineiro. Então é isso, fiquem com Deus, até a próxima e tchau!